Há momentos na vida em que tudo parece silencioso. E ainda assim, algo dentro de você insiste em falar. Não é um som que vem de fora, não é conselho humano, não é lógica construída pela mente inquieta, mas uma presença que se move como um sussurro firme, quase imperceptível e ao mesmo tempo impossível de ignorar. Talvez você já tenha sentido isso em um instante decisivo, quando algo dentro de você disse, não vá, mesmo quando tudo ao redor parecia convidar você a seguir. Ou quando, sem qualquer explicação racional, uma certeza surgiu, clara como a luz do amanhecer, e você simplesmente soube o que fazer. Esses momentos não são acaso, não são coincidência, não são fruto da imaginação. Eles são o toque do divino dentro de você, a manifestação de uma inteligência que não aprende, porque já sabe, que não calcula, porque já vê, que não hesita, porque já conhece o caminho antes mesmo de você dar o primeiro passo. Florence Scovel Shinn ensinava que existe uma sabedoria viva operando em cada ser humano, uma mente divina que não depende de esforço, que não se confunde com o medo e que não se limita pelas circunstâncias visíveis, e essa mente fala através daquilo que chamamos de intuição. Essa percepção imediata que não pede provas, não exige justificativas e não espera a aprovação do mundo exterior. A intuição não é pensamento, ela não é construída, ela não nasce da comparação entre possibilidades, ela simplesmente surge como um relâmpago que ilumina tudo de uma só vez, revelando o caminho com uma clareza que nenhuma análise poderia alcançar. E ainda assim, apesar de sua perfeição, a maioria das pessoas passa a vida ignorando essa voz. Não porque ela esteja ausente, mas porque foram ensinadas a confiar mais no ruído do medo do que na serenidade da verdade. Há uma passagem antiga que ecoa através dos tempos, uma história que carrega em si um ensinamento profundo sobre a forma como Deus se revela, quando o profeta buscava ouvir a voz divina e esperava encontrá-la nos grandes sinais. No vento forte, no terremoto, no fogo, mas Deus não estava em nenhum deles, e então, quando tudo cessou, quando o mundo se aquietou, veio uma brisa suave, e naquela brisa estava a presença divina. Essa metáfora não é apenas um relato, é um espelho da sua própria experiência, porque a voz de Deus dentro de você não grita, ela não compete com o caos, ela não se impõe com violência, ela se apresenta com suavidade, e somente aqueles que aprendem a aquietar o coração conseguem reconhecê-la. A intuição é essa brisa, é esse sopro leve que carrega uma verdade absoluta, e cada vez que você a ignora, não está apenas deixando de ouvir a si mesmo, está se afastando da direção perfeita que já foi preparada para você. E quantas vezes, se você for sincero consigo mesmo agora, você já sentiu essa orientação silenciosa e decidiu ignorá-la? Quantas vezes algo dentro de você disse pare, mas você continuou? Quantas vezes uma certeza interior disse, confie, mas você escolheu duvidar? Quantas vezes uma sensação inexplicável tentou proteger você de um caminho, e ainda assim você insistiu em seguir, apenas para descobrir depois que aquela voz estava certa o tempo todo? E então vieram as consequências, não como punição, não como castigo, mas como aprendizado, como um lembrete de que existe uma sabedoria maior operando em você, uma sabedoria que não falha, mas que só pode guiar quando é ouvida. Florence dizia com firmeza que a intuição é a mente divina em ação direta, é Deus se expressando sem intermediários, sem distorções, sem atrasos, e compreender isso muda completamente a forma como você vive, porque a partir desse entendimento, ignorar a intuição deixa de ser apenas um erro comum e passa a ser uma recusa consciente à orientação divina. E antes que você avance mais profundamente nessa compreensão, permita-se entrar em um estado diferente, não como alguém que busca aprender algo novo, mas como alguém que está prestes a recordar uma verdade que sempre esteve dentro de si, como alguém que começa a perceber que nunca esteve perdido, apenas distraído pelo barulho do mundo. E nesse silêncio interior, deixe que essa declaração se forme dentro de você com suavidade e autoridade. Eu ouço a voz divina dentro de mim com clareza e confiança.
E à medida que essa verdade começa a se instalar em seu interior, permita que outra afirmação surja naturalmente, como uma continuação desse despertar, como um eco da presença que já habita em você. A sabedoria de Deus me guia em cada decisão, porque quando você afirma isso, não está criando algo novo. Está apenas reconhecendo aquilo que sempre esteve ativo, ainda que ignorado, ainda que silenciado por dúvidas e medos que nunca tiveram autoridade real sobre a sua vida. Houve uma mulher que vivia constantemente angustiada diante de escolhas simples, decisões que para outros pareciam pequenas, mas que para ela se tornavam grandes tormentos, porque ela não confiava em si mesma. E por não confiar em si, buscava respostas em todos ao seu redor. Perguntava, consultava, comparava, analisava, e quanto mais fazia isso, mais confusa se tornava, como alguém que se afoga tentando agarrar tudo ao mesmo tempo, até que um dia, exausta de tanto ruído, ela se permitiu ficar em silêncio, e naquele silêncio algo aconteceu que mudou completamente a sua vida. Porque pela primeira vez ela ouviu claramente uma voz dentro de si dizendo apenas uma palavra: pare. Não era uma frase longa, não era um discurso elaborado, era uma ordem simples, direta, inquestionável, e mesmo sem entender completamente, ela decidiu obedecer, decidiu parar de buscar respostas fora, parar de correr atrás de opiniões, parar de alimentar a ansiedade que a consumia. E naquele espaço de quietude que ela criou, algo extraordinário aconteceu, porque a resposta que ela tanto procurava começou a surgir de dentro, não como dúvida, não como tentativa, mas como certeza, clara, firme, inabalável, como se sempre estivesse ali, esperando apenas o momento em que ela finalmente estivesse disposta a ouvir. Florence explicaria essa experiência dizendo que quando você silencia o ruído externo, a voz divina encontra espaço para se manifestar, porque Deus não compete com o caos, Ele não disputa a atenção com o medo. Ele se revela na quietude, na serenidade, no momento em que você deixa de tentar controlar tudo e começa a permitir que algo maior conduza você. E é nesse ponto que uma nova afirmação pode nascer em seu interior, não como repetição, mas como revelação viva. A quietude dentro de mim revela a sons e direção perfeita, mas aqui está um ponto que precisa ser dito com verdade. E talvez isso toque você de forma mais profunda do que qualquer outra coisa até agora. Porque muitas pessoas dizem que desejam orientação divina, dizem que querem ouvir a voz de Deus, dizem que buscam clareza, mas ao mesmo tempo não estão dispostas a abrir mão do controle. Querem ouvir, mas não querem obedecer. Querem direção, mas continuam decidindo a partir do medo. E enquanto isso permanecer, nada mudará. Não porque Deus não fale, mas porque a resposta não será aceita. E permita que isso seja claro dentro de você agora, com firmeza e sem suavizar a verdade. Enquanto você confiar mais no medo do que na intuição, você continuará andando em círculos, repetindo padrões, vivendo ciclos que parecem não ter fim, não por falta de resposta, mas por resistência à resposta, porque a intuição não negocia com a dúvida, ela não se adapta ao medo, ela é certeza pura, e muitas vezes ela pedirá que você vá contra aquilo que parece lógico, contra aquilo que parece seguro, contra aquilo que todos ao seu redor consideram correto. E é exatamente nesse ponto que o milagre começa a se formar. Havia um homem que enfrentava uma decisão aparentemente simples, uma oportunidade segura, estável, previsível, algo que qualquer pessoa consideraria uma escolha sensata, mas dentro dele havia uma sensação persistente de que aquele não era o caminho. Não havia explicação clara, não havia argumento convincente, apenas uma certeza silenciosa dizendo não. E ele tentou ignorar, tentou racionalizar, tentou convencer a si mesmo de que estava sendo irracional, mas aquela voz permanecia, constante, firme, impossível de apagar. Durante dias ele lutou contra isso, dividido entre o que parecia certo aos olhos do mundo e o que era certo dentro de si, até que chegou um momento em que ele não pôde mais ignorar e então decidiu confiar,
recusou a proposta, mesmo sem saber o que viria depois, mesmo sem garantias, mesmo sem apoio. E foi nesse ato de confiança que algo começou a se mover de forma invisível, porque poucos dias depois surgiu uma oportunidade que ele jamais poderia ter previsto. Algo que não apenas supriu suas necessidades, mas abriu portas que transformaram completamente a sua vida. Florence chamaria isso de o caminho mágico da intuição, um caminho que não segue as regras humanas, que não se limita às expectativas comuns, onde aquilo que parece perda se revela proteção, onde aquilo que parece atraso se revela alinhamento, e onde cada passo dado em confiança abre espaço para algo maior se manifestar. E nesse ponto, permita que uma nova afirmação se forme dentro de você, com força e serenidade. Eu confio na direção invisível que me conduz ao melhor caminho. E então, como uma continuidade dessa verdade, deixe que outra declaração se estabeleça, não como palavras vazias, mas como uma convicção viva que começa a tomar forma em sua consciência. Aquilo que é para mim me encontra no tempo perfeito, porque quando você passa a confiar na intuição, você deixa de correr atrás da vida e começa a caminhar em alinhamento com ela. Deixa de forçar caminhos e passa a ser conduzido por uma sabedoria que já conhece o destino, antes mesmo de você entender a jornada. E há um momento na jornada em que ouvir essa voz deixa de ser apenas uma experiência ocasional e passa a se tornar um ponto de virada, porque aquilo que antes parecia sutil começa a se tornar inegável, como se algo dentro de você dissesse com firmeza que não há mais como voltar a viver da mesma maneira, não há mais como fingir que não sabe, não há mais como ignorar aquilo que foi revelado, e esse momento é sagrado, porque é nele que a consciência desperta para uma verdade que transforma tudo. Você não está sozinho em suas decisões, você nunca esteve. E aquilo que você chamava de intuição sempre foi a presença divina guiando cada passo, mesmo quando você não reconhecia, mesmo quando você resistia, mesmo quando você escolhia o caminho mais difícil por não confiar na direção que vinha de dentro. Existe uma metáfora antiga que carrega um ensinamento poderoso sobre esse processo. Uma imagem que atravessa os séculos e continua viva porque fala diretamente à alma, a travessia do povo diante do mar. Quando tudo parecia impossível, quando não havia saída visível, quando a lógica dizia que não havia caminho. E ainda assim, a ordem veio, não como uma sugestão, mas como uma certeza. Avance. E naquele instante, o impossível começou a ceder diante da obediência, porque o caminho não existia antes. Do movimento, ele se revelou depois do passo. E isso contém uma verdade que poucos compreendem plenamente. A intuição não mostra o caminho inteiro, ela mostra o próximo passo. E é ao obedecer esse passo que o caminho se abre. Quantas vezes você esperou ter todas as respostas antes de agir? Quantas vezes adiou uma decisão porque queria garantias? Quantas vezes disse a si mesmo que precisava entender tudo antes de confiar? E ao fazer isso, acabou permanecendo exatamente onde estava, preso em uma espera que nunca termina. Porque a mente humana busca segurança, mas a direção divina exige confiança. E aqui está o ponto que transforma a vida de quem realmente compreende. Você não precisa ver o caminho inteiro para dar o próximo passo. Você precisa apenas confiar na voz que já sabe para onde está conduzindo você. E nesse instante, permita que uma nova verdade se forme dentro de você com suavidade e autoridade, como uma chama que começa a se acender no interior do seu ser. Eu sigo a direção divina mesmo quando não compreendo o caminho, porque essa afirmação não é um esforço, é um alinhamento, é o reconhecimento de que há uma inteligência maior conduzindo sua vida, uma inteligência que não se perde, que não se confunde, que não falha. Houve um jovem que vivia em constante inquietação, sempre buscando oportunidades, sempre tentando encontrar o melhor caminho para prosperar. Mas por mais que se esforçasse, tudo parecia estagnar. Portas se fechavam, caminhos se desfaziam, e ele começou a acreditar que estava sendo impedido, que algo estava contra ele.
Até que um dia, em um momento de silêncio profundo, ele sentiu uma orientação clara dentro de si para abandonar um projeto no qual havia investido tempo e energia, algo que, aos olhos de todos, parecia promissor. E essa orientação não fazia sentido, parecia até mesmo uma perda, mas era firme, era constante, era impossível de ignorar. Durante dias, ele resistiu, tentou justificar, tentou manter o que já havia construído, mas aquela voz não se calava, até que finalmente decidiu obedecer, decidiu soltar aquilo que tanto segurava. E naquele momento, algo invisível começou a se mover, porque ao abrir mão do que não estava alinhado, ele criou espaço para aquilo que realmente estava preparado para ele. E não demorou muito para que uma nova oportunidade surgisse, uma oportunidade que não apenas superava tudo o que ele havia planejado, mas que trazia consigo uma sensação de paz que ele nunca havia experimentado antes, como se finalmente estivesse no lugar certo, no tempo certo, fazendo aquilo que deveria fazer. Florence ensinava que a intuição nunca conduz à perda verdadeira. Ela pode pedir renúncia, pode exigir coragem, pode desafiar a lógica, mas sempre conduz ao alinhamento perfeito, porque aquilo que é retirado pelo direcionamento divino nunca foi destinado a permanecer, e aquilo que chega por meio da intuição carrega em si a marca da ordem divina, uma ordem que não pode ser interrompida quando você escolhe confiar. E então, deixe que essa verdade se estabeleça em você como uma declaração viva, como algo que não depende de circunstâncias para ser real. Eu libero com confiança tudo aquilo que não está alinhado ao meu propósito divino, porque quando você afirma isso, você deixa de viver a partir do apego e começa a viver a partir da confiança, deixa de tentar segurar o que não é seu e começa a permitir que aquilo que é seu encontre você. Mas existe um ponto ainda mais profundo que precisa ser compreendido, um ponto que muitas vezes é evitado porque exige honestidade, exige coragem, exige um olhar direto para dentro de si, e esse ponto é simples, mas transformador. A maioria das pessoas não ignora a intuição por falta de percepção, mas por medo das consequências de obedecê-la. Porque ouvir a voz divina é apenas o primeiro passo, o verdadeiro desafio está em seguir essa voz quando ela aponta para um caminho desconhecido, quando ela pede que você saia daquilo que é confortável, quando ela confronta aquilo que você sempre acreditou ser seguro. E aqui, talvez, você reconheça algo dentro de si agora. Talvez exista uma direção que você já percebeu, uma decisão que você sabe que precisa tomar, um caminho que já foi revelado, mas que você ainda não teve coragem de seguir. E isso não é um erro irreparável, mas é um chamado que continua ecoando, porque aquilo que vem de Deus não desaparece, apenas espera até que você esteja pronto para responder. Havia uma mulher que vivia presa a um relacionamento que drenava sua paz, que enfraquecia sua alegria, que silenciosamente apagava sua essência, e ainda assim ela permanecia, não por falta de consciência, mas por medo de perder, por medo do vazio, por medo do desconhecido, até que em uma noite, em meio ao silêncio, ela sentiu com clareza algo dentro de si dizer: "Isso não é para você." E essa frase não veio carregada de emoção, não veio acompanhada de dor, veio com uma serenidade firme, como uma verdade que não precisava ser defendida, apenas reconhecida. E durante algum tempo, ela tentou ignorar, tentou justificar, tentou permanecer, mas aquela verdade já havia sido revelada, e uma vez que a verdade é vista, ela não pode ser esquecida, apenas negada, até que chegou o momento em que ela decidiu confiar, decidiu obedecer, decidiu soltar aquilo que já não estava alinhado. E embora o início tenha sido silencioso, embora o caminho tenha parecido incerto, algo começou a se reorganizar de forma invisível, e pouco a pouco, uma nova realidade começou a surgir. Uma realidade onde havia paz, onde havia leveza, onde havia espaço para algo novo florescer. Florence diria que a intuição sempre conduz à libertação, mesmo quando o primeiro passo parece perda, porque aquilo que aprisiona nunca vem da voz divina.
E aquilo que liberta sempre carrega a assinatura de Deus. E é nesse entendimento que uma nova afirmação pode nascer dentro de você com profundidade e verdade. Eu tenho coragem de seguir a verdade que Deus revela dentro de mim. E então, como um desdobramento natural dessa coragem, permita que outra declaração se forme, não como esforço, mas como consequência de um alinhamento mais profundo. Eu caminho com confiança, mesmo quando o desconhecido se apresenta diante de mim, porque a confiança não vem daquilo que você vê, ela vem daquilo que você sabe. E aquilo que você sabe não foi aprendido, foi revelado. À medida que você começa a viver dessa forma, algo começa a mudar em todas as áreas da sua vida. Decisões que antes pareciam difíceis se tornam claras. Caminhos que antes pareciam confusos começam a se alinhar. Relações que antes pareciam incertas começam a revelar sua verdadeira natureza, e até mesmo aquilo que você chamava de acaso começa a se mostrar como direção, porque quando você segue a intuição, você deixa de reagir à vida e passa a caminhar em cooperação com ela. Deixa de tentar controlar os resultados e passa a confiar no fluxo que já foi preparado. E nesse ponto, algo extraordinário acontece, porque você começa a perceber que a vida não está contra você. Ela está respondendo ao seu alinhamento. Ela está se reorganizando à medida que você se posiciona em verdade. E aquilo que antes parecia distante começa a se aproximar, não por esforço, mas por sintonia, não por luta, mas por correspondência. E isso revela uma das leis mais profundas ensinadas por Florence. Aquilo que você reconhece como verdadeiro dentro de si começa a se manifestar fora de você. E então, permita que essa verdade se torne uma afirmação viva em seu interior. Algo que pulsa, algo que se expande, algo que começa a transformar a forma como você vê a própria existência. A presença divina dentro de mim me conduz a oportunidades perfeitas e alinhadas, porque quando você declara isso, você deixa de viver na expectativa do acaso e passa a viver na certeza do direcionamento, deixa de esperar por sorte e começa a reconhecer ordem. E agora, ao chegar neste ponto da jornada, talvez você perceba que algo dentro de você já não é mais o mesmo. Talvez exista uma clareza maior, uma sensibilidade mais refinada, uma percepção mais viva daquilo que sempre esteve presente. E isso não é imaginação, não é sugestão, é despertar, é lembrança, é retorno àquilo que você sempre foi, alguém guiado, alguém direcionado, alguém sustentado por uma sabedoria que não falha. E isso nos conduz a algo ainda mais profundo, algo que será revelado na continuação, onde essa voz deixará de ser apenas orientação e se tornará transformação completa. Há um instante na vida de todo aquele que começa a ouvir essa voz interior em que algo se rompe definitivamente, como se uma antiga forma de existir deixasse de fazer sentido, como se uma camada invisível fosse retirada dos olhos, revelando uma realidade que sempre esteve ali, mas que nunca havia sido plenamente percebida. E esse instante não é barulhento, não é dramático aos olhos do mundo, mas é profundamente transformador dentro da alma, porque é quando você finalmente compreende que nunca esteve tentando encontrar Deus fora de si, mas sim reaprender a ouvi-lo dentro de si. E essa compreensão não é apenas bela, ela é libertadora, porque dissolve a busca ansiosa, dissolve a dependência externa, dissolve a sensação de separação, e no lugar disso surge algo silencioso, porém inabalável, uma certeza que não precisa ser defendida, uma paz que não depende das circunstâncias, uma confiança que não oscila diante do desconhecido. Florence ensinava que a fé verdadeira não é construída pela repetição de palavras, mas pela aceitação absoluta daquilo que já é verdadeiro no plano invisível. E quando essa aceitação acontece, quando você deixa de lutar contra aquilo que sente e começa a confiar naquilo que sabe dentro de si, algo começa a se alinhar com uma precisão quase sagrada, porque você deixa de agir a partir do medo e passa a agir a partir da revelação. Deixa de reagir às aparências e passa a responder à verdade. E isso muda tudo. Muda a forma como você decide. Muda a forma como você se posiciona.
muda a forma como você caminha. Porque agora não é mais a incerteza que guia seus passos, mas uma direção que já conhece o destino antes mesmo que você veja o caminho. E talvez agora, neste exato momento, algo dentro de você esteja sendo tocado de maneira diferente, talvez uma lembrança venha à tona, talvez uma sensação antiga volte à superfície, talvez você reconheça uma escolha que deixou de fazer, um caminho que evitou, uma verdade que ignorou, e não há condenação nisso, não há peso nisso, porque o propósito dessa revelação não é acusar, mas despertar, não é julgar, mas alinhar. E aquilo que não foi vivido até aqui não está perdido, está apenas aguardando. O instante em que você estará pronto para responder de forma diferente, porque a voz divina não se cansa, não se retira, não desiste, ela permanece, constante, paciente, esperando que você a reconheça não como algo distante, mas como parte essencial da sua própria existência. E neste ponto, permita que algo mude dentro de você, não por esforço, mas por decisão, não por obrigação, mas por clareza, porque chega um momento em que continuar ignorando essa voz se torna mais doloroso do que segui-la. Chega um momento em que permanecer no mesmo lugar exige mais energia do que avançar. E é nesse limiar que a transformação acontece, quando você decide, mesmo sem todas as respostas, mesmo sem garantias externas, mesmo sem compreender cada detalhe do caminho, confiar, simplesmente confiar. E ao fazer isso, você ativa uma força que não pode ser interrompida. Uma força que reorganiza circunstâncias, que move caminhos invisíveis, que abre portas que antes pareciam inexistentes. E então, com suavidade e profundidade, deixe que essa declaração nasça dentro de você como uma verdade viva, como um selo espiritual sobre tudo o que foi despertado até aqui. Eu confio plenamente na voz divina que habita em mim, e ao declarar isso, você não está tentando acreditar, você está reconhecendo, está aceitando, está permitindo que aquilo que sempre foi verdadeiro comece a operar sem resistência, sem bloqueios, sem interferências do medo. Houve um homem que passou anos tentando construir sua vida a partir da lógica, tomando decisões baseadas apenas naquilo que parecia seguro, planejando cada passo com extremo cuidado, evitando riscos, evitando o desconhecido, e ainda assim, apesar de todo o esforço, sentia um vazio constante, uma sensação de desalinhamento que ele não conseguia explicar, como se estivesse sempre no lugar errado, no momento errado. Até que um dia, em meio a esse desconforto silencioso, algo dentro dele começou a falar com mais clareza, não como uma ideia, mas como uma certeza, dizendo que ele precisava mudar de direção, precisava abandonar aquilo que já não fazia sentido, precisava confiar em algo que ele não conseguia ver. E naquele momento, ele teve duas escolhas: continuar como estava, mantendo a segurança aparente, ou obedecer àquela voz que não oferecia garantias, mas que trazia uma paz inexplicável. E por um instante ele hesitou, como todos hesitam, como todos temem, mas algo dentro dele era mais forte do que o medo, e então ele decidiu confiar, decidiu dar o passo, decidiu seguir a direção que vinha de dentro. E embora o início tenha sido incerto, embora o caminho não fosse claro, algo começou a se mover de forma tão precisa que ele não pôde mais duvidar, porque tudo começou a se alinhar, encontros aconteceram, oportunidades surgiram, caminhos se abriram, e aquilo que antes parecia impossível começou a se tornar inevitável. Florence chamaria isso de viver sob a lei da direção divina, onde não há acaso, não há sorte, não há coincidência, apenas alinhamento, apenas resposta, apenas manifestação daquilo que já foi estabelecido no plano invisível. E quando você entra nesse fluxo, quando você deixa de resistir e começa a cooperar, a vida deixa de ser uma sequência de tentativas e erros e passa a ser uma expressão contínua de ordem, de propósito, de significado. E permita que essa verdade se estabeleça ainda mais profundamente em você agora, como uma afirmação que não apenas é dita, mas sentida, como algo que se enraiza em sua consciência e começa a transformar sua percepção. A presença divina dentro de mim nunca falha,
e sempre me conduz ao melhor resultado. Porque quando você aceita isso, você deixa de temer o futuro, deixa de tentar prever cada detalhe, deixa de viver em alerta constante e começa a descansar em uma confiança que não depende de evidências externas, mas de uma certeza interna que não pode ser abalada. E então, algo ainda mais profundo acontece, porque você começa a perceber que aquilo que você chamava de vida não era exatamente viver, mas reagir, responder, tentar controlar. E agora, pela primeira vez, você começa a experimentar o que significa realmente viver. Não como alguém que luta contra as circunstâncias, mas como alguém que caminha em harmonia com uma inteligência maior, que se move com precisão, que conduz com perfeição. E isso traz uma leveza que não pode ser explicada, apenas sentida. E talvez agora, neste instante, você perceba que há uma decisão diante de você. Não necessariamente uma decisão externa, mas uma decisão interna, um posicionamento silencioso que muda tudo. A escolha de continuar vivendo como antes, guiado pelo medo, pela dúvida, pela necessidade de controle. Ou a escolha de viver de uma nova forma, guiado pela intuição, pela confiança, pela certeza de que há algo maior conduzindo cada passo. E essa escolha não precisa ser anunciada, não precisa ser explicada. Ela precisa apenas ser feita, dentro de você, agora. E então, permita que essa decisão se transforme em uma afirmação viva, não como palavras, mas como um decreto interno que ecoa em toda a sua consciência. Eu sigo com confiança o caminho que Deus revela dentro de mim. E ao fazer isso, você não está apenas escolhendo um novo pensamento, está escolhendo uma nova forma de existir, uma nova forma de caminhar, uma nova forma de se relacionar com a vida. E à medida que essa escolha se fortalece, algo começa a se revelar com ainda mais clareza, porque você percebe que a voz que você buscava nunca esteve distante, nunca esteve separada, nunca esteve fora. Ela sempre esteve dentro, esperando ser reconhecida, esperando ser honrada, esperando ser seguida. E isso muda tudo, porque agora você entende que não precisa mais buscar desesperadamente por respostas, não precisa mais viver na incerteza, não precisa mais duvidar da própria direção, porque aquilo que você procura já está em você. E nesse ponto, há uma sensação que não pode ser ignorada, uma sensação de retorno, de reencontro, como se você estivesse finalmente voltando para casa. Não um lugar físico, mas um estado de consciência onde tudo faz sentido, onde tudo se alinha, onde tudo encontra seu lugar. E essa sensação não é passageira. Ela é a base de uma nova forma de viver. Uma forma onde cada decisão nasce da verdade, onde cada passo é guiado, onde cada escolha carrega em si a marca da direção divina. E então, com profundidade e reverência, permita que essa última declaração se estabeleça dentro de você como um selo final, como uma verdade que encerra e ao mesmo tempo inicia uma nova jornada. Eu sou guiado pela voz de Deus dentro de mim, e nada pode me desviar do caminho que já foi preparado para mim, porque quando essa verdade se torna viva em você, não há mais confusão, não há mais dúvida, não há mais separação. Há apenas caminho, direção e realização. E agora, ao chegar ao fim desta jornada, não como um término, mas como um início, permaneça por um instante em silêncio, não para buscar algo novo, mas para sentir aquilo que já foi despertado, porque a partir daqui, tudo o que você precisa não será aprendido, será lembrado, não será buscado, será reconhecido, não será construído, será revelado. E a cada passo que você der, a cada escolha que fizer, a cada momento em que decidir confiar, essa voz continuará presente, constante, fiel, conduzindo você com uma perfeição que não pode falhar. E se em algum momento a dúvida tentar retornar, se o medo tentar falar mais alto, lembre-se com suavidade e firmeza daquilo que foi revelado hoje, não como uma ideia, mas como uma verdade viva. A voz de Deus dentro de você nunca se cala. Ela apenas espera que você esteja disposto a ouvir